Imagine que você, advogado ou advogada, foi contratado para ajuizar uma ação de conhecimento, por exemplo, uma ação de cobrança ou uma ação de indenização. Aí você instaura o procedimento cognitivo, ganha a causa, consegue a condenação do réu no pagamento de quantia certa, e aí você inicia o cumprimento de sentença, o cumprimento para pagamento de quantia certa. E aí, num belo dia, você recebe a notícia: seu cliente faleceu. A questão que eu coloco para vocês é o seguinte: e esses atos que foram praticados no cumprimento de sentença? Juntou memória de cálculo, fez a intimação do devedor para pagamento, teve a multa de 10%, penhora de bens. O que vai acontecer com esses atos? Vão ser aproveitados ou não? O STJ decidiu esse assunto e é sobre isso que eu vou falar. Olá, meu nome é Denis Madeira e nesse vídeo eu vou comentar uma decisão do STJ que foi publicada no final de abril, no dia 27 de abril de 2021, que é justamente isso. O advogado ajuizou uma ação de conhecimento, ganhou a causa, instaurou o processo, o cumprimento de sentença, melhor dizendo, o procedimento executivo, e aí descobre que as duas clientes que ele tinha, as duas credoras, faleceram. E aí chegou esse questionamento ao STJ. Esses atos que foram praticados vão ser aproveitados ou não? São válidos ou não? A gente sabe que quando uma pessoa morre, o caminho, vamos falar assim, ideal e correto é você, primeiro, ajuizar uma ação de habilitação. Até já gravei 2 vídeos explicando como é que funciona essa ação de habilitação. Para quê? Para você substituir as partes. Sai a pessoa que morreu e entra no seu lugar os seus sucessores. E também, além disso, ela deixou bens, você instaurar um inventário, a ação de inventário, ou mesmo se não tiver menores de idade, for tudo consensual, você pode fazer também na via cartorária, na via extrajudicial. Então, esse é o caminho normal. A habilitação para substituir as partes e o inventário para apurar aí esses bens do espólio, né, esses bens do decujus. Porém, isso não aconteceu. O advogado nem ficou sabendo que as clientes dele tinham falecido e aí tocou o barco e instaurou o procedimento de cumprimento de sentença. O STJ decidiu esse assunto e aí eu resolvi postar isso lá no meu perfil do Instagram. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês as imagens para que a gente possa entender melhor essa decisão. Então, meu perfil do Instagram tem o mesmo título do meu canal do YouTube, Prof. Denis Madeira, e lá eu criei uma seção que chama STJ Decide, em que eu comento lá decisões do STJ que eu considero interessantes relacionadas ao direito processual. E em maio de 2021, eu coloquei lá essa postagem aqui, STJ Decide. Os atos praticados pelo advogado após o óbito dos clientes podem ser considerados válidos? E aí eu escrevi o seguinte: o STJ publicou um caso curioso no qual os advogados ajuizaram uma ação de execução sem saberem que suas clientes haviam falecido. A questão levada ao STJ era saber se os atos executivos praticados nesse contexto seriam ou não válidos, porquanto o órgão de origem extinguiu o feito executivo sob argumento de que o interessado deveria ter ajuizado antes o inventário e a habilitação. O Tribunal Superior afirmou que está sedimentado na jurisprudência do STJ a orientação de que os atos praticados pelo mandatário após o óbito do mandante serão considerados válidos quando o mandatário não tiver ciência do fato, no caso aí, a morte. Na ementa, o STJ considerou o quê? Abre aspas. São válidos os atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução, ainda que ocorrida a morte do representado antes do seu início, salvo comprovada a má-fé. Disse ainda que o reconhecimento da nulidade por aplicação do princípio Pade nullité sanguief depende de demonstração do prejuízo. O STJ afirmou que, na hipótese, o cumprimento de sentença foi iniciado no interesse do de cujus. Além disso, a solução distinta estaria em contradição com os princípios da instrumentalidade, das formas, da economia e da celeridade, o que daria aso à desnecessária reabertura daquela fase processual. Em suma, o STJ entendeu que os atos praticados pelos advogados eram válidos, pois não houve má-fé e qualquer prejuízo aos sucessores, aplicando-se, no caso,
o princípio da instrumentalidade das formas. Esse acordo foi publicado no dia 27/4/2021. O relator foi o ministro Og Fernandes e foi prolatado pela segunda turma do STJ. Caso vocês queiram ter acesso à íntegra desse acordo, eu coloquei no meu canal do Telegram. O canal é público e tem lá a íntegra do acórdão para vocês, tem o mesmo nome, Prof. Denis Madeira. Então tá aí, o STJ entendeu que neste caso, se o advogado não ficou sabendo que o cliente faleceu e iniciou o cumprimento de sentença, vai se aproveitar esses atos. Esses atos, é lógico, o advogado não atuou com má fé, ele não sabia que o cliente dele tinha falecido. Então se aproveita todos os atos executivos praticados ao longo do cumprimento de sentença e obviamente caberá ao advogado, aí no caso aos sucessores, iniciar o inventário e também a habilitação para fazer essa substituição de partes. Sai a pessoa que faleceu e entra no seu lugar os seus sucessores. Então não vai se anular todos os atos assim imediatamente, não. Só se houver, obviamente, má fé do advogado que sorrateiramente aí esconde o fato de que seu cliente faleceu. Não sendo esse caso, aproveita-se os atos normalmente e o cumprimento de sentença continua regularmente sem nenhuma decretação de nulidade. Espero que tenha ajudado vocês. Reitero que se vocês quiserem ter acesso à íntegra desse acórdão, basta acessar o meu canal do Telegram, que tem o mesmo nome, Prof. Denis Madeira. Aproveite também para conhecer lá o meu perfil do Instagram, caso não conheça. Um abraço para vocês, não esqueçam do like e de recomendar esse vídeo para os seus colegas de faculdade ou colegas mesmo de profissão, advogados, juízes e promotores. Um abraço para vocês.